Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar início. Boa tarde aí para quem chegou depois. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já estou preparando aqui o acesso ao painel de controle para que possamos conferir o último exemplo que nós implementamos e dar os passos seguintes. Painel de controle de cara nova. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí, deixa eu só... Antes de compartilhar, deixa eu acessar meu usuário aqui. Usuário prof. Deixa eu compartilhar. Mudou um pouquinho o layout, mas no fundo são as mesmas opções, né? As opções que apareciam no formato de menu estão todas aí agora com ícones. Ok. Bom, cadê o gerenciador de arquivos? Eu acho que vai dar para pesquisar aqui, né? Arquivos. Você começa a escrever aqui, ele vai filtrando. Ficou até legalzinho isso aqui. Arquivos. Gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos, pasta público HTML, pasta LP1. O último exemplo que nós implementamos na aula passada foi o P30. P30. Vamos editar ele em uma nova aba. Está aí o código. O P30 nós fizemos aí uma atenção especial à programação PHP com os arrays. Eu mostrei para vocês na aula passada a quantidade de arrays que existem e mostrei aí alguns exemplos de como usar esses arrays, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nós já tivemos uma boa noção de HTML, principalmente a parte de formulários. Comentei isso na aula passada também. Então, nós vamos dar os primeiros passos agora, a partir da aula de hoje, na integração das tecnologias. Nós vamos começar a integrar a tecnologia HTML com seus formulários, que nós já estudamos lá na outra disciplina, com o poder que nós descobrimos e aprendemos aqui na linguagem de programação PHP, junto com tudo que nós estudamos lá na disciplina de banco de dados. Então, nós vamos fazer um primeiro exemplo. Aqui está todo mundo fazendo a disciplina de banco de dados 2?
Sim. Ou tem alguém que não está fazendo? Alguém não está fazendo o banco de dados 2? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Todo mundo está aqui, então está fazendo a disciplina de banco de dados 2 também, né? Bom, independente de estar ou não fazendo a disciplina de banco de dados 2, vocês se recordam que lá na disciplina de banco de dados 1, nós aprendemos a criar banco de dados. E aprendemos a criar banco de dados. Dentro do banco de dados, nós aprendemos a criar tabelas. E dentro das tabelas, nós aprendemos a inserir os dados. Nós usamos muito essa ferramenta disponível aqui no painel de controle, que é o PHP-MyAdmin. Nós usamos essa ferramenta muito para poder manipular, né, trabalhar com esses bancos de dados. Então, aqui ó, nós temos uma tabela, esse banco exemplo que eu tenho aqui nessa minha conta, eu não vou aproveitar banco nenhum, não. Eu vou fazer diferente, porque eu preciso mostrar a questão de usuário e senha. Então, eu vou fazer o processo completo. Então, vamos lá, o processo completo vai ser melhor. Vamos criar um banco de dados específico para a aula de hoje. Então, eu vou fechar esse PHP-MyAdmin. Vou vir aqui no meu painel de controle, no item Gerenciamento MySQL. E antes de mais nada, antes de começar esse procedimento, eu vou fechar aqui o P30 e vou criar um novo arquivo que vai ser o P31. P31.php. Bom, a função desse P31 será pegar as informações dentro de um banco de dados e mostrar para o internauta. Então, por enquanto, a gente não vai nem usar muito formulário HTML não, tá? Mas eu estou criando esse P31 aqui, porque vou editar ele aqui numa nova aba. Uma nova aba, isso. Eu estou criando esse P31 porque eu quero já guardar algumas informações nesse P31. Que informações são essas? Bom, para que eu possa... Eu vou até... Deixa eu pegar uma imagem aqui, que eu vou fazer um flashback, vou explicar de novo. Coisas que eu já expliquei antes, mas vale a pena explicar de novo. Nunca é demais. Ah, isso aqui é fantástico, essa imagem. Só um segundo que eu já mostro para vocês. Essa imagem aqui explica um pouco do que vai acontecer com esse exemplo que nós vamos implementar. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem com qualidade melhor. Essa aí deu até uma... Ah, essa aqui está bem melhor. Essa aqui está mais feinha. Essa imagem, ela ilustra exatamente o que vai acontecer no exemplo que nós vamos implementar agora, que é o P31.php. Esse P31.php, o que vai acontecer no programa que nós vamos desenvolver nele, reflete exatamente a estrutura mostrada nessa imagem. O que nós temos? Esse computador aqui... Aliás, espera aí um pouquinho. Vou fazer diferente ainda. Vou fazer assim, ó. Só um segundo. Eu quero rabiscar na hora de explicar. Foi muito...
250 já está bom. Tá. Ok. Beleza. Então, vamos lá. O que eu quero explicar para vocês aqui? Aqui, só um minutinho. Pronto. Aqui, vou mexer mais ainda. Assim, não. Eu quero... Assim, aí, para ficar bem nítido. Bom, então, vamos lá. Aqui, eu tenho o internauta em algum lugar da internet ou da rede com um computador, e nesse computador ele abre o navegador e digita o endereço de um determinado site. No nosso caso, será isso aqui, ó. Quer ver? No nosso caso, ele vai digitar prof.sqlweb.com.br/lp1/p31.php. É isso que ele vai digitar. Deixa eu só dar uma organizada aqui, que eu quero passar isso aqui, pôr junto aqui. Pronto. Então, é isso aqui que ele vai digitar. prof.sqlweb.com.br/lp1/p31.php. Nesse momento, o que acontece? O internauta, ao digitar isso aqui no seu computador, ele vai chegar lá no data center, onde está o nosso site. Quem vai atender ele é um servidor web, um servidor HTTP, né? Que no nosso exemplo aqui se chama Apache. Esse servidor vai falar assim: você está querendo o quê? Aí ele vai perceber que o cara está pedindo o seguinte: o prof.sqlweb.com.br leva ao Apache. O lp1/p31.php avisa para o Apache qual é o arquivo que deve ser processado. Aí o Apache vai olhar esse arquivo, o que tiver de programação PHP, o Apache vai mandar para o PHP processar. Dentro do nosso algoritmo PHP, nós vamos estabelecer uma conversa ou uma conexão com o banco de dados MySQL e fazer aqui uma troca de informações. PHP pede coisa para o MySQL, MySQL, por sua vez, devolve coisa para o PHP. Vou deixar isso aqui, que pode ser que eu volte aqui para explicar mais detalhes disso. Professor, eu ainda não entendi muito bem para que serve o Apache. O Apache é o cara que atende o browser. Quando a gente escreve aqui, ó, quando a gente acessou, por exemplo, o exemplo da aula passada, o P30, lembra que isso aqui, o que está sendo apresentado aqui, nós programamos em PHP. Só que quando eu digitei aqui no meu navegador prof.sqlweb.com.br/lp1/p30.php, quem recebeu a solicitação do meu browser lá no data center não foi o PHP. Quem atende é o Apache, o servidor web. Então, não há uma comunicação direta entre o internauta com o PHP. Não há essa comunicação direta aqui. Não há como o internauta aqui fazer um acesso direto ao PHP. Não existe essa conexão direta. O que acontece é, o internauta... Tanto é que as setas estão indicando, ó. O internauta faz uma requisição, o Apache, o que tem de código PHP, o Apache passa para o PHP resolver.
Se o PHP tiver aqui no banco de dados, ele vai. Se o banco de dados tiver que responder, ele responde. Aqui no nosso algoritmo PHP, depois, se tiver que mandar alguma coisa para o Apache, a gente manda, e o Apache, por sua vez, devolve para o internauta. Então, o fluxo, ele é exatamente nesse sentido, ó. Só que esse fluxo, ele pode ser... Quer ver? Deixa eu só ver se eu não consigo... Não, tá bom assim mesmo. O fluxo pode ser assim puramente, ó. Internauta solicita, Apache devolve. Internauta solicita, Apache atende, percebe que tem código PHP, PHP processa, devolve para o Apache devolve para o internauta. Ou pode acontecer também. Então, o Apache é meio que uma porta para poder... Ele é o software, ele é um software, e é ele que... É como se fosse... Vou fazer um exemplo aqui para você entender. Você chega numa lanchonete. Você chegou no McDonald's. Vamos usar o McDonald's como exemplo. Opa, peraí que eu chutei o microfone aqui. Você chega no McDonald's. Você fala com quem? Com o atendente. Com o atendente do caixa, certo? Certo. Você fala com o cara que que frita o hambúrguer lá dentro? Não. Você fala com a moça que prepara a batata? Também não. Não. Então, seu único contato no McDonald's é com o atendente, certo? Então, o Apache aqui, ele é o atendente. O PHP é o cara que está na chapa fritando hambúrguer. O MySQL é a pessoa que está lá na panela fritando batata. Você recebe no balcão o seu sanduíche e a sua batata. Mas você não conversou nem com o cara que fez o sanduíche, nem com a moça que fritou a batata. Então, o Apache é o atendente do balcão. Ele faz o meio de campo. Você só conversa com ele. Ele que solicita, então, é basicamente isso. E o atendente que, ao registrar o seu pedido vai parar no cara da chapa para fazer o sanduíche, vai parar lá na moça da batata para preparar a batata. E quando isso estiver pronto, chega para você no balcão, mas quem vai te entregar é a pessoa do balcão, é o atendente, é o Apache. O cara não sai lá da chapa com seu sanduíche para te entregar. Ele devolve para o atendente ali que está na frente do balcão e você só recebe e você só interage no balcão do McDonald's. Você não tem acesso ao que acontece lá dentro da cozinha. Então, o Apache aqui, ó, é o balcão do McDonald's. Pode falar, Flaviane. E o que tem, o que tem um pouco o PHP e o MySQL em si? Não entendi. O que tem um pouco os dois, o PHP e o MySQL? A união dos dois. Entendi. É porque são tecnologias com funcionalidades diferentes, tá? O PHP me permite escrever algoritmos que vão fazer a inteligência do site. Então, se você tem um site inteligente, por trás dele tem alguma linguagem de programação. Porque se você não tivesse PHP e banco de dados, você teria um site que toda vez que você entra nele, ele está igualzinho. É uma página que nunca muda e que não interage com ninguém. Tá? Então, por isso que nós usamos outras tecnologias. Aqui, eu posso ter, por exemplo, você tem uma página HTML que você passa algumas informações, essas informações são enviadas, o Apache repassa para o PHP calcula alguma informação, devolve para o Apache te devolve. Então, essa página, ela tem uma certa inteligência, porque ela recebeu informações do internauta, foi feito algum tipo de cálculo ou processamento no PHP e depois você obteve uma resposta. Agora, se você tem só Apache e não tem PHP e MySQL, essa página é uma página estática. Ela é uma página, a não ser que o programador vá lá e altere o arquivo, essa página ela não tem inteligência nenhuma. Ao passo que, se eu tenho a possibilidade de acrescentar inteligência com PHP, eu consigo fazer cálculos, consigo fazer algoritmos e aí o céu é o limite.
E se, em conjunto com o PHP, eu usar banco de dados, eu tenho a possibilidade de guardar informações. É um site que tem memória. Eu posso ir lá nesse site, cadastrar os meus dados e voltar 5 anos depois, os meus dados estarão armazenados porque eu tenho a tecnologia de banco de dados com MySQL. Então, nós temos aqui um conjunto de tecnologias, cada uma oferecendo aí as suas funcionalidades. O PHP me dá a possibilidade de escrever algoritmos e dar determinada inteligência para esse meu sistema, e o MySQL me dá a possibilidade de guardar informações e deixar essas informações armazenadas de forma segura. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Nós vamos usar o site do php.net para pegar exemplos. Por quê? Eu acabei de falar para vocês o quê? Que existe a possibilidade de comunicação entre PHP e MySQL. Então, nós precisamos entender como que eu faço. Como é que eu faço para o PHP estabelecer uma comunicação com MySQL? E lembre-se, essa conversa que vai acontecer aqui no meio é uma conversa que acontece só através de instruções SQL. Então, aqui, quando o PHP quiser conversar com o MySQL, ele tem que conversar em SQL. E o MySQL, por sua vez, devolve as informações para o PHP naquele formato que a gente está acostumado, que é uma matriz, né? O MySQL devolve os dados no que a gente tem chamado muito de matriz resultante. Bom, aí, então, como é que eu faço, então? Como é que eu faço para estabelecer essa comunicação PHP, MySQL? Para isso, a gente vier aqui no PHP e mandar procurar por MySQL aqui, ó. Nós vamos encontrar uma quantidade significativa de funções. Ó, aqui, ó, isso aqui tudo são funções que já estão prontas na linguagem PHP, e todas essas funções são utilizadas para comunicação com o MySQL. Tanto é que o nome dessas funções começam com MySQL. A primeira função que nós vamos estudar aqui é a função que faz o óbvio, que é estabelecer uma conexão. Vou até dar um Ctrl F para procurar aqui. Conexões. Vamos clicar nesse item aqui, vamos ver o que ele mostra. Aí, pronto. Então, veja que eu estou no manual do PHP, e aqui ele está me mostrando e me dando um exemplo de como é que eu faço para estabelecer uma conexão do PHP com o banco de dados MySQL. Aqui, a princípio, ele apresenta duas formas. Deixa eu ver. Não, vamos usar esse aqui mesmo. Vamos usar esse orientado objeto, não tem problema não. Que é, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou copiar, vou levar essa linha lá para o nosso primeiro exemplo, que é o P31. Então, estou fazendo um código de programação PHP. Então, pronto. Então, já coloquei aqui, menor interrogação PHP, menor PHP. Então, vou colocar aqui agora o comando que eu copiei lá do site.
que é MySQLi. Isso aqui é uma variável, tá? Vou mudar o nome. Vou chamar essa variável aqui de conexão PHP MySQL. É uma variável PHP. Vocês já estão acostumados com isso. Ó. A variável PHP começa com $, e a variável você dá o nome que você quiser. Então, o nome dessa variável é conexão PHP MySQL. Bom, o que vem aqui na frente é a utilização de uma função chamada MySQLi, que é essa função aqui. Ó. Essa função MySQLi, ela precisa de 4 parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4. Toda vez que eu preciso me conectar em um banco de dados MySQL, eu preciso falar para esta função em qual computador está o banco de dados. Você pode colocar o endereço IP, você pode colocar localhost, eu vou explicar cada um desses casos. Então, eu poderia colocar aqui, ó, esse banco de dados que eu quero acessar, ele está lá em festa.com.br. Então, aqui pode ser um endereço web. Isso implica em que o local, veja bem, a gente tem que prestar atenção que o meu p31.php, onde está esse meu p31.php? Esse meu p31.php está no data center, dentro do computador, ele está lá no prof.sqlweb.com.br. Ok? Então, recapitulando. Onde é que está o p31.php? Ele é um programa PHP que está dentro do computador prof.sqlweb.com.br. Então, aqui eu posso pôr o endereço web do computador onde está o banco de dados, posso pôr o endereço IP. Esse banco de dados está lá no computador, que o endereço IP dele é 220.123.32. Posso pôr o endereço IP desse computador. Ou posso pôr localhost. O que significa localhost? Significa que é o mesmo computador. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu faço isso aqui, ó, quando eu vou fazer uma conexão PHP MySQL e uso localhost, isso significa que o meu PHP está no mesmo computador que o MySQL. Ou seja, esse banco de dados que eu vou querer acessar daqui um pouquinho, ele e o p31.php estão no mesmo computador, que é exatamente o nosso caso. Por que é o nosso caso? Nós não temos uma conta aqui no painel de controle? Essa minha conta, prof.sqlweb.com.br, é nela que eu estou criando o meu arquivo p31.php e é nessa mesma máquina que vai estar o banco de dados que vai ser acessado. Então, por isso que eu vou usar aqui localhost. Por quê? Porque o meu programa PHP, p31.php, está na mesma máquina, no mesmo computador que o banco de dados. Próximo passo. Então, esse é o primeiro parâmetro. Qualquer software que queira estabelecer uma comunicação com o banco de dados MySQL precisa se identificar com um usuário e senha. Então, vamos criar o banco de dados que nós vamos implementar nesse exemplo P31. Cadê o... Aqui, ó, gerenciamento MySQL. Vou criar uma nova base de dados. Para criar essa nova base de dados, eu tenho que dar um nome para esse banco de dados. O nome desse banco de dados vai ser vai ser aula 2022-02-18. Esse é o nome do banco de dados.
Perceba que aqui no painel de controle, ele está sugerindo que o usuário que vai ter acesso a esse banco de dados tem o mesmo nome, prof, aula, papapá. Se eu não quero, eu desmarco aqui e tenho a possibilidade de pôr o nome que eu quiser. Se eu deixar isso aqui marcado, significa que o nome do usuário que vai acessar o banco de dados tem o mesmo nome do banco de dados. Eu vou mudar isso aqui só para evitar confusão, tá? Então, o nome do usuário que vai ter acesso a esse banco de dados vai ser gerente. E nós vamos criar uma senha. Vai ser uma senha mais simples. Isso aqui está muito... 78 56. Será que ele aceita essa senha? Não, está muito ruim. Tem que conter maiúsculo e minúsculo. Então, eu vou pôr assim, ó. U88 Y44 caractere especial asterisco. Pronto. Então essa vai ser a senha. Qual que é o nome do banco de dados que eu estou criando? Prof, aula 2022-0218. Qual que é o nome do usuário que vai ter acesso a esse banco de dados? Prof, gerente. Qual será a senha do usuário prof, gerente? O 88Y44 asterisco. E tudo isso, antes de mandar criar o banco de dados, eu já vou colocar isso no meu código aqui, ó. Porque aqui fala qual é o computador onde está o banco de dados, qual que é o usuário que tem acesso a esse banco de dados, qual que é a senha desse usuário e qual que é o banco de dados. Então, eu já vou copiar de lá, tá? Então, vamos lá, aqui. Então, o nome do banco de dados é prof, isso aqui. Então, vamos lá. O nome do banco de dados é prof, aula 2022-0218. Esse é o nome do banco de dados. Qual que é o usuário? O usuário é prof, gerente. Então, usuário, prof, gerente. Qual que é a senha? A senha é essa aqui. Vamos copiar. Vamos colocar aqui a senha. Pronto. Então, através dessa linha de comando, eu estou estabelecendo uma conexão. Porcaria. Peraí, pessoal. Deu um soco aqui no microfone. Através desse comando, eu estou possibilitando que o meu algoritmo PHP se identifique com o MySQL, informando para o MySQL qual que é o banco de dados, qual que é o usuário e senha de acesso, para posteriormente eu conseguir estabelecer uma comunicação aqui. Então, o primeiro passo é que o PHP se identifique para o MySQL com usuário e senha. Abriu essa porta de comunicação? Beleza. PHP e MySQL podem conversar à vontade. Então, vamos lá, vamos continuar. Vou voltar aqui para terminar de processar a criação desse banco de dados. Ó. Então, criar base de dados. Ele está falando aqui que o banco de dados foi criado, e ele mostra novamente aqui, ó, nome do banco de dados. Aqui, ó, ele mostra no painel de controle quem é o anfitrião. Na realidade, o anfitrião é o localhost, ou seja, o anfitrião é o próprio computador onde está, né? Banco de dados criado. Vamos pegar ele aqui. Esse é o banco de dados. Perfeito. Vamos no phpMyAdmin. Está aí o banco de dados. Vamos criar uma tabela. Vamos criar uma tabela de produtos. Create table.
produtos, vai ter código integer not null, auto incremento, vai ter o nome do produto que vai ser varchar 200 not null, vai ter, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Tá 200 já. O nome vai ter o preço do produto, que é decimal 9,2, nem obrigatório. E vai ter só isso. É código, nome e preço dos produtos. Pronto. Nós estamos fazendo aqui, já fizemos na disciplina de banco de dados 1. Comando create table para criar uma tabela. Então, estou criando a tabela de produtos, que vai ficar nesse novo banco de dados que nós acabamos de criar. E essa tabela vai ter código, nome e preço. Vamos executar. Pronto, processado com sucesso. Já veio aqui a tabela de produtos. E agora nós podemos mandar inserir os dados nessa tabela. Então, para inserir, lembrando aí a disciplina de banco de dados 1, insert into produtos, nome e preço. O código eu deixei automático. Nome vai ser Notebook Acer XPT20. Custa R$ 3.500. Pronto. Vou inserir 4 produtos, tá bom? 4 produtos, tá bom. Vai ser notebook Acer, vai ser geladeira Brastemp 400 litros, custa 2.700. Vai ser o outro produto vai ser um guarda-roupas 9 portas branco, custa 999. E o último produto vai ser uma bicicleta aro 26, azul com, sei lá, 21 marchas. Escutei um plim. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Professor, sou eu. Professor, esses que o senhor está escrevendo aí num banco de dados, esse pode também escrever lá no PHP também? Pode. Mais para frente nós vamos fazer isso. Então, Mais para frente, eu poderia ter uma página no PHP, que seria a página do funcionário da loja para cadastrar os produtos. Excelente questão, é isso mesmo, tá? Nós vamos fazer isso mais à frente. Deixa eu executar esse negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. Está falando que deu certo, vamos procurar aqui e ver se o banco de dados tem os produtos agora. Ó, beleza. Então, agora, nesse banco de dados que nós acabamos de criar, eu tenho uma tabela produtos, e na tabela produtos eu tenho 4 produtos. Notebook, geladeira, guarda-roupa e bicicleta. Ok? Aqui, por enquanto, missão cumprida. Vamos voltar para o PHP. Aqui no PHP, por enquanto, eu só tenho o comando que faz o quê? Estabelece a conexão PHP MySQL. Na prática, é o PHP falando assim, MySQL, muito prazer, eu sou o prof. gerente, minha senha é essa, e eu quero acessar o banco de dados prof. aulas 2022-0218. O MySQL vai conferir, falar assim, prof. gerente, sua senha está certa, você tem permissão de acesso nesse banco de dados, ok, o que você deseja? É o ponto que nós paramos, aqui, ó. Depois desse comando aqui, se der tudo certo, aliás, vamos descobrir como é que a gente sabe se deu certo? Isso aqui,
Não precisa saber se isso aqui deu certo, né? Vamos ver o que o manual do PHP fala. Aqui no manual não tem, não está mostrando, mas eu vou fazer assim, quer ver? Vamos voltar aqui. Nós vamos fazer um teste. Nós vamos colocar um if. Vamos colocar isso aqui dentro de um if. If, else. Se isso aqui der certo, significa que estava tudo bonitinho. O nome do banco estava certinho, o usuário e senha estava certinho, o servidor estava certinho. Então, o MySQL vai falar, muito prazer, PHP, fique à vontade, o que você deseja fazer com esse banco de dados? Então, eu só vou, para a gente ter um feedback aqui, eu vou mostrar uma mensagem aqui, que vai ser... Isso aqui não precisa não. Conexão bem-sucedida. Conexão com sucesso. Pronto. Conexão com sucesso. E agora? E se não deu certo? Se não deu certo, a gente precisa saber que deu errado. Então, nós vamos falar o seguinte. Vamos colocar aqui com H1 também, para ficar bem grandão, para facilitar para vocês verem. Vamos dar a mensagem erro na conexão. E aí, nós vamos conectar aqui no final com ponto uma variável que nos mostra o erro. E aí, para a gente aprender melhor, eu vou consultar esse MySQLi aqui para a gente ter mais detalhes dele, tá? MySQLi. Que aí aqui eu tenho mais detalhes, ó. Tenho ele completinho para me consultar, tá vendo? Eu quero saber qual que é a forma de visualizar o erro. As propriedades que ele tem, ó. Tem o erro in RNO, que é um código de erro, e tem uma string error. Então, essa string aqui, como é que eu faço para ver ela? Eu mando mostrar essa variável assim, ó. Isso aqui, gente, depois nós vamos ter uma disciplina aí de linguagem de programação 2, onde nós vamos dedicar um tempo maior para aprender os conceitos de programação orientada a objetos, tá? Aí vocês vão entender um pouquinho mais disso aqui. Mas através dessa propriedade da variável que tentou receber o resultado da conexão, é nela que nós vamos saber qual que foi a falha, qual foi o problema de conexão. Vamos salvar isso aqui e nós já podemos fazer um teste. Então, nós vamos mandar executar o P31. A resposta que nós tivemos foi conexão com sucesso. Ou seja, o PHP mandou aquelas informações para o MySQL falou, oh, ok, conexão feita, pode fazer o que você deseja. Aí, e se eu colocasse, por exemplo, um usuário errado? Em vez de prof gerente, eu ponho prof doidão. Ele vai ficar errado, você concorda? Não existe esse usuário. Vamos ver qual que seria a resposta para essa situação. Na hora que a gente executar o P31 novamente, pam, deu erro. Mas esse erro aqui não é o erro que eu queria. Isso aqui é um erro, se a gente for aqui no painel de controle, na parte de erros mesmo, agora tem que até lembrar onde está. Deixa eu mandar pesquisar aqui de novo. Ficou até simpático isso aqui. Não é esse aqui não, é log, né? Não é erro que eu quero é log. O site está diferente. Log, registre erro. Cinco. Vamos ver o que aconteceu aqui.
Porque não tem nenhum erro significativo, não. Tem só um warning. Isso aqui não é nada, não. Deixa eu voltar aqui no código. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. Só para ver se o problema era ali, tá? Salvar. Vamos atualizar o P31 de novo. Realmente ele dá esse erro aqui, caramba. Deixa eu pegar um exemplo aqui do manual. Aqui não tem, deixa eu ver, MySQL. Tá. Retorna o erro com o código da última conexão. É esse cara aqui que nós vamos ter que checar. Vamos ver o exemplo que ele implementa. Tá. Eu tinha posto o nome errado, tá vendo? Vamos voltar aqui. O MySQL é outro, né? Vamos ver se assim vai funcionar. Vamos tentar de novo. Nossa, continua dando erro. E o mesmo erro. Tem a forma procedural, que é essa daqui, ó. A que nós estamos fazendo é estilo orientação a objetos, que é usando aquele new. E tem a forma procedural, que é para quase a mesma coisa, só que é através de uma função, a MySQL Connect, tá? Vou trocar para essa aqui. Depois a gente volta a testar a outra. Então, é a mesma coisa, só que em vez de usar a instância da classe MySQL, a gente usa a função MySQL Connect. Ó, recapitulando. MySQL Connect, os mesmos dados e o link. E aí aqui testa o link e qualquer coisa chama essa função MySQL Connect Error. Então, vamos testar assim agora. Opa, aqui. Deu erro. Deixa eu ver se dá para ver. Agora o erro está aqui, ó. Mesma mensagem, né? Mesmas mensagens, mesmo problema. Desconhecido na linha 1. Linha 0. Deixa eu ver aqui o que eu aprontei. Echo, else. Isso aqui está aqui dentro do MySQL Connect. Não gostei desse erro aqui não. Depois eu vou descobrir o que está acontecendo. Podemos copiar isso aqui também do jeitinho que tá. Vamos testar. Vamos testar o do manual, para tirar a nossa dúvida. Testar o do manual, ó. Vou colocar o nosso em forma de comentário. O nosso vai ficar comentado. O que eu copiei do manual, eu estou colocando aqui. Óbvio que eu vou trocar aqui o usuário, é o prof doidão, que está errado. A senha é essa daqui. E o banco de dados é esse daqui. Pronto. Se a conexão tiver com erro,
ele vai mostrar essa mensagem aqui. Não vou dar no log, não. Vou mostrar aqui mesmo. Echo. Connect error. Erro de conexão. E na frente dessa mensagem, o que foi o erro? Bom, se não, conexão bem sucedida. Nós vamos copiar aqui. Vamos ver se vai funcionar essa. Nossa, se bem que essa aqui está com NewMySQLi ainda, né? Tudo bem. Eu acho que eu já sei o que é. Nós mudamos a versão desse PHP desse site aqui para a versão 8, para mais recente, eu acho. Tenho quase certeza que a gente fez isso. Quer ver? Ó, não funcionou nem desse jeito. Tenho quase certeza que numa das aulas passadas nós viemos aqui no painel de controle. Foi na última? E nós viemos aqui, ó, e pegamos o PHP, configurações, a versão do PHP. Versão, acho que nós colocamos a mais recente. Olha lá, 8.1. Misericórdia. Eu vou voltar aqui para a versão... A nativa é a 5.6. Eu vou voltar para a nativa, tá? 5.6. Porque essa versão nativa mais antiga, ela aceita... Ela é mais flexível. A versão mais antiga, ela ainda tinha muito de programação procedural, não muito orientada a objetos. Então, ela é mais flexível. Possivelmente, a versão mais nova, essa 8, ela é bem rigorosa com relação aos conceitos de programação orientada a objeto. Como a gente ainda não entrou nesses conceitos, não estudamos isso ainda, nós não vamos usar isso não, tá? Deixa eu só sair aqui do painel, voltar nesse PHP e conferir se mudou mesmo a versão. PHP, vamos voltar lá. Ó, voltamos para a versão nativa, que é a 5.6, tá? Consequentemente, agora eu vou até tirar essa aqui do manual e vou insistir nessa versão aqui que a gente estava testando. Vou salvar e vamos testar agora o P31. Ah lá, agora funcionou, tá vendo? Esse é o detalhe, né? A gente às vezes olha aqui no manual e esquece de ver quais as versões, né? Que a gente pode usar isso, né? Ou seja, quando eu fiz aquele MySQL lá, aquela outra conexão, eu copiei do manual, nem me atentei para esses detalhes da versão. Mas aqui, o que ele está falando? Ó, deu uma mensagem erro de conexão e aí essa mensagem aqui que foi o MySQL que mandou. Deixa eu te explicar o que aconteceu nesse momento aqui, ó. Foi assim. Ó. Pensa aqui comigo, o que nós fizemos? O PHP falou, o MySQL, eu quero acessar esse banco de dados com esse usuário e essa senha. Aí o PHP passou esses dados para o MySQL. O MySQL falou, parceiro, te conheço não. Como é que o MySQL falou isso? Através dessa mensagem aqui, ó. Acesso negado para o usuário prof. Doidão, no servidor localhost, usando senha. Ou seja, o acesso foi negado. E se a gente consertar, que é prof. gerente, eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui para a gente ver. Vou colar aqui também. Então, tanto com sucesso ou com erro, nós vamos ver qual que é o feedback que o MySQL dá para o PHP. Salvou. Vamos ver. Conexão com sucesso. Aí ele não dá nenhuma mensagem. Como deu tudo certo, essa função aqui não tem nenhuma mensagem para nos devolver. Ótimo. Tenho. O MySQL falou, opa, prazer, o prof. gerente, seja bem-vindo. Sua senha confere, tá tudo certinho. O que você precisa?
Esse é o nosso próximo passo. Até aqui, o meu P31 só pediu acesso para o MySQL e se identificou com usuário e senha. Nosso próximo passo agora é achar uma função PHP que me permita mandar um pedido para o MySQL. E aí, deixa eu lembrar qual que é. MySQL é a de executar um comando, que é query. Lembrei de cabeça. Query. Esse aqui, ó. Query. Ó, PHP 578. Vamos ver um exemplozinho aqui embaixo. Conectou. Aqui, ó, simplesmente, deixa eu ver como é que tá o nosso aqui. Tá com MySQL Connect. Então, vamos pegar essa função aqui. Já que a gente está nessa, eu vou pesquisar por essa função para ver os exemplos delas. Então, eu fiz a conexão através desse MySQL Connect. Então, eu tenho que fazer o query agora. MySQL query. Aqui, MySQL query. Estou fazendo da forma procedural, tá? Essa aqui. Bom. Dados. Eu vou usar a função. Depois que eu usei a MySQL Connect para o PHP, estabelecer uma comunicação com a MySQL e deu certo, a próxima é executar esse comando. O que eu vou fazer aqui, ó? Quando dá esse problema de conexão, não adianta eu continuar aqui para baixo, porque se eu não conseguir conectar no MySQL, eu não vou conseguir fazer nada que eu quero daqui para frente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa função aqui, ó, que é morrer. O que eu estou falando? Para o meu algoritmo PHP, ó, se deu erro na conexão, pode parar por aqui. Stop, morra, pare. Não adianta tentar fazer o que está na frente, porque tudo que eu estou fazendo aqui na frente dependia de ter dado certo essa conexão. Se não deu, avisa que não deu, mostra a mensagem e morra, para a execução aqui, tá? Aí, esse cara aqui, na realidade, é esse cara aqui, ó. Então, eu vou usar a função MySQL Query. Essa função, ela tem dois parâmetros. Primeiro parâmetro é a variável com a qual eu consegui sucesso na MySQL Connect. Então, aqui, eu vou usar o MySQL. Lembra aqui quando você me falou nessa conexão que estava tudo certo? Então, agora você vai executar um comando para mim. E o comando vai ser... Bom, aí eu tenho que mandar um comando para o MySQL processar e me devolver esse resultado aqui, ó. Código, nome e preço. Então, eu vou fazer o quê? O comando vai ser select, código, nome e preço, from produtos. Esse é o comando. Ctrl C. Vou executar aqui para ver se o comando está certinho. Está erradinho, deu erro. O preço ficou sem o O. Vou copiar de novo e vou executar. Opa, comando processou perfeitamente, deu certo. Aí eu pego esse comando que deu certinho e venho colocar ele aqui no meu programa, ó. Lembra que eu falei para vocês que o PHP, na hora de conversar com o MySQL, ele tem que conversar em SQL? Então, tudo que nós estamos estudando de SQL na disciplina de Banco de Dados 1 e Banco de Dados 2, eu posso usar aqui dentro.
Então, o PHP vai usar a função MySQL Query para, através da conexão estabelecida com o MySQL, mandar esse comando para o MySQL. A gente já sabe, a gente testou aqui, ó. A gente testou o comando, quando a gente executa esse comando, o MySQL gera esse resultado aqui. E é esse resultado, essa matriz aqui, ó, que o MySQL vai devolver para a gente. E aí nós vamos receber essa matriz aqui, ó, que vai ser resultado desse comando, o MySQL vai devolver e essa função vai colocar para a gente na variável dados. Então, essa variável dados, na prática, recebe essa matriz aqui inteirinha, ó. Beleza. Próximo passo. Eu preciso agora de uma função PHP que me permita manipular esses dados que chegaram e foram colocados na variável dados. Aí tem a função, acho que está até aqui, ó. Aqui é o número de linhas. Deixa eu voltar aqui para me pegar ela. Mas que ele fetch, acho que é assim. Fetch row. O que eu quero com essa função? Opa, essa aqui que eu quero. Esqueci de pôr o i, né? Essa função vai me permitir pegar linha por linha do... Vou copiar isso aqui. Então, vamos retornar aqui. Toda hora eu confundo, né? Só fechar um pouco de janela aqui. Então, vou colocar isso aqui, ó. Variável linha. Não, peraí que eu peguei errado. Esse aqui é orientado a objetos. Eu quero a procedural. Procedural é essa aqui. Eu acho que é quase a mesma coisa, mas depois eu acabo me dando mal aqui. Deixa eu fazer aqui. Que é linha. Pronto. Então, pensa aqui comigo. Quando o MySQL executar o select código, nome, preço, from produtos, vai devolver essa matriz aqui, ó, com código, nome e preço. 1 é notebook, 2 é geladeira e assim sucessivamente. Então, é uma matriz com várias linhas. Como é que eu acesso a primeira linha dessa matriz? Quando eu fizer o primeiro MySQL fetch row, a matriz que chegou, ó, processou o comando select, o resultado é uma matriz. Essa matriz vai para dentro da minha variável dados. Quando eu faço MySQL fetch row na variável dados que tem a matriz, ele pega a primeira linha e joga para essa variável. Consequentemente, eu conseguirei mostrar aqui agora vou conseguir mostrar linha. Como ele pegou a primeira linha, vamos voltar aqui, ó. Vou copiar esse troço aqui. Aliás, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou literalmente desenhar isso aqui para facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá. Vou copiar isso aqui. Vou abrir um outro pente. Vou colar isso aqui.
Deixa eu dar uma aumentada nisso aqui, porque senão nem eu que estou perto não estou enxergando, imagino quem está em casa. Pronto, melhorou. Eita. Então, vamos lá. Voltando para o nosso programa. Quando ele processou select código nome, preço from produtos, qual foi o resultado que veio para a variável dólar dados? Esse aqui, ó. Eu vou até escrever. Então, na variável lá do PHP, que é dólar dados, ficou tudo isso aí que a gente está vendo. Certo? Aí depois eu fiz esse comando aqui, ó, linha. Vou até copiar esse comando para cá. Com esse comando aqui, ó, o que esse comando fez? Ele pegou a primeira linha de dados, deixa eu fixar essa porcaria aqui para parar de ficar sofrendo, né? Tá, o que essa função aqui fez, ó? Essa função deu acesso à primeira linha da matriz. Então, essa variável linha, ela recebeu esse negócio aqui, ó, que tem código, nome e preço. Então, se eu colocar aqui, ó, linha, código, vou colocar o que mais, hein? Vou fazer vários, tá? Mais fácil, vamos Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Linha código, nome e preço. Nome e preço. Pronto. Aí o exemplo. Vamos salvar isso e vamos testar para ver se vai funcionar. Não mostrou nada. Conexão com sucesso e ficou por isso mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa lá no log. Deixa eu ver se deu erro em alguma coisa do que a gente codificou. Aparentemente não tem nada. 5, atualizar log, só 5. Atualiza log e dá um cru aqui para ver. Não, aparentemente não tem nada não. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Dados aqui, dados aqui. Aqui, linha. Tá, eu vou fazer um outro teste. Não é, acho que vai ser 0, 1 e 2. Deixa eu ver se é isso que eu errei. Tinha errado nisso. Porque, na realidade, para ter acesso pelo nome da coluna, as funções são feitas de forma diferente, tá? Então, essa função aqui, ó, MySQLi fetch row, vai lá em dados, que é esse cara aqui, que é essa matriz inteira, e pega a próxima linha, né, que é essa daqui, e coloca na variável linha. Só que isso aqui é uma matriz. Essa linha tem 3 elementos. E a numeração sempre começa de 0. Então, o código é a posição 0, o nome é a posição 1 e o preço é a posição 2. Por isso que aqui no código eu coloquei linha primeiro elemento, linha segundo elemento e linha terceiro elemento. E aí ele mostrou pra gente, ó. 1 notebook, 3.500. E se eu repetisse esse negócio aqui tudo, ó? Deixa eu colocar assim, ó, para facilitar aqui, para mim ganhar espaço.
colocar numa linha só, gente, concatenado como uma string só, para mim ganhar espaço aqui na tela, tá? Aí eu vou repetir isso aqui tudo de novo, ó. Então, ele faz isso aqui, pegou Notebook Acer. Eu vou até pôr... Eu não vou separar, não. Eu não vou mudar de linha, não. Vou pôr só um tracinho, tá? Fala, Luiz. Eu apertei sem querer. Ah, de boa. Em vez de ficar mudando de linha, eu vou pôr um tracinho só. H1... Esse aqui não... Esse aqui sim eu vou mudar de linha. Então começa aqui uma fonte grande, depois muda de linha. Então agora vai processar o fetch row, que vai fazer tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, vai pegar o primeiro. Quando ele fizer o fetch row pela segunda vez, quando ele fizer a primeira vez que executar, ele pega essa linha. Na segunda vez que executar o mesmo comando, ele vai pegar a próxima. Na terceira vez, a próxima. E assim sucessivamente. Então, aqui executou a primeira vez, aqui vai executar a segunda. Vamos salvar, vamos atualizar. Então, a primeira trouxe um notebook Acer XPT-20 de R$ 3.500. A segunda já trouxe, ó, 2 geladeira Brastemp 400 litros, 2.700. Tá vendo? Se eu repetir a terceira vez, fiz a mesma coisa. Salvei. Na hora que eu atualizar, guarda-roupa 9 portas. Só que o que acontece? A gente não fica copiando assim. A gente faz um laço, ó, uma estrutura de repetição, que é muito mais fácil. Por quê? Esse exemplo nosso aqui, o resultado são só 4 produtos. Mas imagina uma loja que tem 1.000 produtos, 500 produtos. Então, como é que a gente resolve isso? A gente simplesmente faz assim, ó. Coloca o enquanto linha tiver coisa para pegar o... Pronto. Enquanto linha estiver recebendo a próxima linha dos dados, que é a matriz, a gente manda mostrar. E aí eu vou botar aqui um BR, vou mudar de linha, do HR, só para não... Dando HR toda hora não adianta, né? Vamos salvar e aí vamos ver o que vai acontecer. Ah lá. Mostrou a tabela inteira, ó. Todos os dados. E se a gente for lá no banco de dados e inserir mais um produto? Vamos colocar aqui agora um forno micro-ondas 35 litros, que custa R$ 699. Vamos inserir esse cara aqui. Vamos procurar, vamos ver agora o nosso cadastro de produtos. Tem mais um item número 5, que é o forno de micro-ondas. Quando o internauta voltar naquele mesmo site, sem a gente ter feito alteração nenhuma no programa, quando ele processar isso, agora aparece, ó. Já vem o forno micro-ondas 35 litros. Então, percebam que eu tenho agora uma página PHP que se chama p31.php, que toda vez que o internauta entrar nela, o que vai ser processado? Aquela página, o PHP conecta com MySQL, pede para consultar os produtos e mostra os produtos na página para o internauta. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, você... Era uma dúvida aí, mas só que o senhor botou o micro-ondas aí, mas só que nessa página que o senhor está mostrando, o senhor não digitou, né? O senhor botou esse novo... Eu coloquei lá no banco de dados. Entendi. Por quê? Tudo que entrar nesse banco de dados... Aqui, ó, se eu vier nesse banco de dados aqui e apagar a geladeira, tá vendo aqui geladeira Brastemp? Vou apagar ela. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui um procedimento no MySQL. Aqui, ó, eu estou entrando aqui no MySQL e apagando um produto que é a geladeira. É isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Apaguei, lá do banco de dados. Vamos consultar de novo. O que tem dentro do banco de dados de produtos?
Tem notebook, guarda-roupa, bicicleta e micro-ondas. Geladeira já era, não está mais. Se o internauta entrar no site aqui agora, vou dando um atualizar. Atualizou, geladeira sumiu. Ó. O 2, geladeira já era. Tá? Por quê? É isso que eu falei para vocês, que no PHP eu posso ter inteligência. Eu tenho um algoritmo, eu tenho o poder de uma linguagem de programação. Posso fazer o que der na telha. Então, toda vez que o internauta acessar a página P31 lá do nosso site, o internauta solicita, o Apache atende, eu falo assim, ô PHP, tem um algoritmo aqui que é você que resolve. Aí o PHP começa a resolver o algoritmo dele, que é isso aqui. Aí o que o PHP faz? Fala assim, ô MySQL, usuário, prof, gerente, senha tal, eu quero entrar nesse banco. O MySQL fala, opa, beleza, está autorizado, que é conexão bem com sucesso. Aí o PHP fala assim, deu certo? Então é o seguinte, traz os dados para mim da tabela produtos. O MySQL fala assim, isso aí daqui pede, né? Ó, e dá aí os dados da tabela produtos. O MySQL processa, gera a tabela com resultado e devolve para o PHP, que é essa tabela aqui, ó. Voltou para o PHP. Aí no PHP continua o processamento, que é, opa, então obrigado. Já está tudo com o PHP aqui na variável dados. Aí daqui para frente é só o PHP se vira, porque ele recebeu uma matriz com todos os dados aqui. Então ele fala, pega a primeira linha, manda para o internauta. Pega a próxima linha, manda para o internauta. Pega a próxima linha, manda para o internauta. Aqui, ó, já é o PHP conversando com a Apache. Manda a geladeira, manda o micro-ondas, manda o fogão, manda o notebook. E o Apache vai recebendo isso e devolvendo para o internauta. Por isso que aqui, ó, quando a gente está lá no papel do internauta, a gente recebe essas informações. Tudo bem que a gente recebe de uma vez, né? Porque o processamento é muito rápido. Não vai chegando aos poucos, a não ser quando a internet está lenta. Quando o servidor lá do data center... Vocês já chegaram a alguma situação? Se bem que o próprio navegador Mozilla, o Chrome, normalmente ele espera ele conseguir a página inteira para depois começar a mostrar. Então, aí tem as tecnologias outras envolvidas no processo. Mas, basicamente, esse pequeno exemplo que nós implementamos hoje faz essa etapa completa de uma solicitação do internauta que passa a página, o Apache recebe, aqui é o balcão do McDonald's, a moça fala, o que você deseja? P31.php. Pois não. O PHP resolve aí. Aí o PHP fala, opa, o da alface, o da batata, ou do hambúrguer, faz aí para mim e me devolve. Preparado, devolveu. O PHP fala assim, opa, então toma aqui, ó, toma a batata, toma o hambúrguer, toma o refrigerante. O Apache, que é o balcão, fala, pois não, vai lá e devolve para o internauta. E aí a gente recebe o feedback aqui, ó. Se a gente mandar exibir o código-fonte dessa página aqui, o que chega para o internauta lá na ponta? Chega só isso aqui, ó. Tá vendo? O internauta não tem noção do algoritmo que foi processado aqui. Tudo isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Tudo que está tudo que está aqui, ó, é processado lá no data center. E isso aqui é o outro lado, o internauta, recebendo o feedback. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, professor. Para a aula de hoje vai ser o P31. Ou seja, depois que eu subir essa aula para o YouTube, vocês vão ter que pegar todos esses passos que eu fiz aqui e repetir na sua conta do data center. Você vai criar a tabela, criar o banco de dados com usuário e senha bonitinho, do jeito que eu fiz, né? Vai fazendo junto para depois você conseguir me apresentar essa página aqui com esses dados igual está funcionando aqui. Alguma dúvida? Não? Ok, professor. Fechou, então. Deixa eu interromper o compartilhamento. Professor, Sim? eu só vi com o senhor antes,
Eu perdi minha senha novamente. Me manda um zap que eu te devolvo, que eu reseto ela para você. Certinho. Aí qualquer coisinha eu ia apresentar as atividades que ficou antes do recesso. Próxima aula, sem problema. Certo? Então, ok, professor. Professor, posso apresentar? Pode, eu estou abrindo o Siscad aqui já. Já pode ir compartilhando Ok. aí. Só um minuto, peraí. Tô logando aqui, tomara que dê Tá, certo. joia. Beleza. Quem tiver que apresentar hoje também, já vai se preparando aí, que eu estou abrindo o Siscad aqui, para já me organizar também. Sistema de avaliação, banco de linguagem de programação 1. Hoje é o... Eu não lancei da última aula. Depois que a gente voltou das férias, essa é a segunda aula, né? Segunda, né? Sim, professor. Então, falta aqui, vou lançar a atividade da semana passada, que eu não lancei. Que foi a atividade 9, né? Atividade 9. Que é o P20... Uai, mas e o P28, 29 e 30? São todos 3 da última aula? Não, no caso do primeiro aula, o 29 é da última aula em dezembro. Ah, é? Ah, então tem uma do de 17 de dezembro aqui que eu estou esquecendo de pôr. Tá certo, deixa eu voltar lá. 17 de dezembro. Que é a atividade 9, que é o P28 e 29, né? P29.php. E o 30 da aula passada. Dia 11, atividade 10, que é o P30.php. Foi sexta passada que deu aquela confusão com o meu notebook, foi, né? Sim, professor. Beleza. Pode apresentar? Compartilhou ainda não, Flaviano. Pode compartilhar aí. Professor, Oi? semana passada o senhor teve atividade, teve? Semana passada teve só o P30. Ah, sim. Eu não assisti. Tá lá no YouTube, tá? Tá no YouTube, de boa. Ok. Tá lá na playlist da disciplina. Certinho. P30 é o da semana passada, P28 e 29 é o do dia 17 de dezembro. Ok. Vamos lá, então, agora. Notas. Tá conseguindo compartilhar, não, Flaviane? Eu compartilhei, agora eu não sei se vai dar certo aqui. Mas a gente não tá vendo ainda, não. Acho que ainda não chegou. Parece que precisa de permissões. Você precisa conectar as permissões para compartilhar a tela. Ué, estranho. Faz o seguinte, Flaviane, enquanto você está tentando aí, deixa eu ver se o Marcelo vai conseguir. Vai lá, Marcelo, tenta compartilhar aí. Eu tô falando que não é possível compartilhar com esse navegador. Vai. Peraí, só um minuto que deu certo. Deu certo? Então vai lá, Flaviane. Peraí. Se não deu, aí você... Pelo menos parece aqui. Pronto. Agora, deixa eu minimizar.
Beleza, tá chegando. Professor, agora onde eu vou para mostrar as atividades? Eu cliquei em gerenciamento de arquivos. Escreve só arquivos aí na pesquisa. Tá. Escrevi errado. Então, acho que você tem que clicar lá no painel de controle primeiro, lá no Direct Admin, clica nele para você voltar, ou então nesses 9 pontinhos azul da direita. Mudou, tá? Mudou, professor. Aí, agora escreve É lá arquivo. embaixo. Cadê assim embaixo que tem lá informação em cima de arquivo. Aí, gerenciamento de arquivo. Começa a escrever arquivo lá na pesquisa, que ele já vai filtrando para você. Já tá do lado lá, é gerenciador de arquivos. Põe a próxima letra aí, vamos ver. Isso. Ó, o padre tá tocando o sino da igreja ali. Professor, o senhor lembra onde... tá anotado? É onde eu parei? Lembro, só um minutinho. Flavielle, o último que você me apresentou foi a atividade 3. Então, seria atividade 4. Atividade 4 começa no P09. Mostra o código e o exemplo? Isso. O código e depois ele funcionando. Professor, eu não entendi o que o senhor falou. O código deixa eu ver aqui de novo. Isso é a atividade... O último seu foi atividade 3, então você vai começar na atividade 4. P09. Então, você mostra o código-fonte do P09, o programa, isto, e a página funcionando. Uhum. Tá bom esse tamanho? Tá ótimo. P19. Ah, é P09, né? Ai, professor, desculpa. Isso. Pronto. Pronto, certinho, professor? Certinho, pode passar para o próximo. Foro 10. Professor, o código Certo, P10.
Beleza. Certo, 12. Isso. Com 13 você completa a atividade 4. Ok. Pode mostrar mais, professor? Pode, mostra mais uma atividade. Depois da 4 é a 5, que é do 14 ao 18. Aí, aos poucos, você vai colocando em dia, né? Mostra 2 hoje, 2 na próxima. Esse não mostra nada mesmo, não, professor. Eu acho que nem acho que a 15 também não, quer ver? 14, acho que era 2, que não mostrava Certo, nada. certo, eu lembro. Pode confirmar a 15? Pode passar para o próximo. Eu vi o fonte aí. Fonte é isso mesmo. 15. Esse também não mostra nada. Essa também não, é só atribuição. Elas são inseridas na próxima, né? Isso. Aí não mostra nada. A gente estava estudando o include, require, include, eu lembro disso. 15 pode passar. 16. Aqui. E esse sim agora mostra. Olha lá, ele inclui o 14 e o 15. Certinho. Obrigada, professor. De nada, obrigado você. Agora o Matheus.
Matheus Vicente. Matheus Vicente, a última que você me mostrou foi a 7. Portanto, a atividade 8 começa no P25. Foi a atividade 7. Então, agora a atividade 8 começa no programa 25, no P25. Que é 25, 26, 27, né? Que é um dos últimos de dezembro, né? Aham. 25. Ok. Vinte e seis. O 26, o 25 mandava para o 26, né? Então é uma coisa só. Pode passar para o 27. Isso. 27, show de bola. Vai para o próximo? 28 e 29? Então é atividade 9. Beleza. Certo? Eu lembro dessa encrenca aí, foi do amigo do sorteio, né? Legal. 30. O 30 é da aula passada. Atividade 10. Beleza. Show. Vamos lá, Marcelo. Tenta de novo aí. Isso agora vai. Não é possível compartilhar esse navegador. Deixa eu trocar aqui. Eu tenho que ver até quando? Deixa eu ver. Não compartilhou ainda, não. Tô trocando de navegador, ver se vai. Marcelo Elias. Cadê? Eu só tenho atividade 1 e 2. Você teria que começar na 3. Atividade 3 é a partir do P05. Esse aqui foi. P0. Aonde? P05. 5. Puxa daqui? Isso. Demorar. 5, 6, 7, 8. É a atividade 3. Eu já apresentei isso, não apresentei não? Ok. Marcelo Nunes. Marcelo. Ok. Já apresentei tudo isso aqui já. Então eu esqueci de anotar aqui. Esse vacilo meu. Ok. 8, 9, 10. Isso, pode continuar aí. 12, 13, 14.
14. Bem. Isso. Certo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Bom preço. Deixa eu ver 29. O 28 e o 29 apareceu. beleza, então até atividade 8, que é o 27, tá? Uhum. Até atividade 8. Beleza. Bom, fechou, né? Pessoal, vou fazer um intervalinho de 15, 20 minutos e a gente volta na outra sala da outra disciplina daqui a um pouco, certinho? Então, até daqui a um pouco. Abraço. Uhum.